Bom momento, estou aqui hoje para contar algo que é explicar por que que eu adotei o veganismo e por que que ele é, sobretudo, uma opção política e também ética, mas a política que me levou até lá. Primeira coisa que me parece fundamental compreender é que quando eu me tornei uma pessoa de esquerda, ou quando eu comecei a ter ideias de esquerda, foi porque em algum momento eu fiz aquilo que é fundamental para a filosofia, aquilo que Platão chamava em grego de taumatzen, o estranhamento. Em algum momento eu passei a repensar meus valores, passei a repensar como eu via o mundo e tive que lidar com a crítica interna de como eu lidava com o mundo, como que eu consumia, por que que eu valorava mais a coisa A, menos a coisa B, ou seja, eu passei pelo estranhamento. Então, a partir disso, eu comecei a compreender que algumas ideias eu tinha herdado da tradição ou da cultura e que elas mesmas, a tradição e a cultura, independente do grupo humano, são mutáveis, não são um bloco monolítico onde não se mexe. Mas bem, vamos para a questão do veganismo. Eu sempre achei esquisito eu problematizar, e por muitos anos eu fiz isso, problematizar as relações de exploração, subjugação e mesmo as políticas da morte que o capitalismo produz e não olhar para o meu consumo alimentar. E aqui é importante a gente entender a primeira distinção. Uma coisa é responsabilidade, outra coisa é culpa. Culpa é apontar para a pessoa e dizer que poderia ter feito diferente e essa pessoa remói dentro dela, é um sentimento, é um afeto de se sentir mal por não ter feito diferente. Responsabilidade diferente. Se eu cometo um erro, eu vou lá e me responsabilizo por ele e aprendo com ele e tento modificar as minhas ações ou ideias ou falas para que não se repita. Eu me responsabilizo. Como alguém que problematizava as relações de exploração do capitalismo, não problematizava porque entra numa seara muito importante aqui o meu viés nietzschiano de perceber que a relação com o bem-estar e com o prazer era soberano e eu virava os olhos para isso, mas depois de um tempo eu comecei a não conseguir mais virar os olhos e não perceber que eu estava, em alguma medida, patrocinando relações de exploração. Aí entra uma questão política muito importante, que é a destruição e exploração do planeta Terra. Se a gente considerar, por exemplo, em relatório lançado pelo Greenpeace em 2020, que todos os animais criados na Europa para exploração, para produção de laticínios e abate, produzem CO2 maiores do que todos os carros e vans juntas da União Europeia, a gente tem um problema da ordem climática. E, por outro lado, a gente tem, por exemplo, se reduzissem em metade a produção de animais de corte, de animais para abate na União Europeia, seria o equivalente, pela metade, a neutralizar a emissão de gases CO2 em 11 países. A própria produção de soja, da monocultura de soja, ela é feita em grande parte para se tornar alimentos para animais de abate. 91% da destruição da floresta amazônica é feita para produção de agropecuária extensiva para gado. Nós temos então mais um problema aí. Também os recursos hídricos que são usados para alimentação e para manutenção dessa indústria da morte dos animais é muito relevante. Segundo ponto do que eu quero chamar atenção, noção de poder. O que é o poder? O poder não é uma coisa que a gente guarda numa gaveta, há uma noção tradicional que vê o poder como uma espécie de caixinha que fica nas mãos de uns ou de outros, mas na verdade o poder, eu uso aqui então a referência da noção nietzschiana e Foucaultiana, poder são relações. Só existe poder onde há relações. Há sujeitos em condições socioeconômicas ou em condições, por exemplo, do privilégio da sua branquitude, que condensam dispositivos ou técnicas de poder, mas poder todo mundo exerce na relação com todo mundo. Então, se os poderes são relações, e eu não problematizava essa minha relação com o consumo de seres sencientes, e aqui eu abro um parênteses, ser senciente, isso é uma noção que vem da filosofia, mas também vem da ciência. Dizer senciente é aquele ser com um sistema nervoso central complexo o suficiente para sentir medo, alegria, frio, fome, calor, etc. Ou seja, um ser capaz de ter afetos e de perceber esses afetos. Então ele é capaz de sentir dor, ele é um ser senciente. Um alface não é um ser senciente, por exemplo, porque não possui um sistema nervoso central apto o suficiente para ele representar esses afetos. Então minha relação com seres sencientes eram de, bom, isso diz respeito ao meu prazer, então eu não olho para isso. Existe algum momento que eu pensei, ok, vou me responsabilizar por isso. Quando a gente fala da mudança, da nossa mudança,
sempre aparece e se constitui uma dialética que eu chamo de pequena dialética, que é, não, a instituição, o macro é mais importante. Se não mudar tudo, a gente não muda. O que é uma visão bastante, eu diria, simplista. Por quê? O micro, minhas micro-relações, ressoam no macro, negociam com o macro, e o macro é formado também pelas nossas relações micro, ou seja, em que momento quantos indivíduos precisa para ter um coletivo e esse coletivo mudar as coisas? Ou, então, se não vier do macro, nessa visão tradicional, se não é o Estado, se não é a instituição, se não é a cultura mudando por si só, não faço nada, que agência eu tenho? Eu simplesmente espero, eu simplesmente consumo o que eu estou acostumado, eu não critico, eu não questiono. Esse é um problema crucial para a gente entender qual a agência do sujeito. Quando eu faço algo por mim, eu tenho os outros no horizonte. Uma coletividade é sempre composta de sujeitos que têm atos e têm valores. Mais que isso, eu me pauto em Gramsci. A política ela é disputa dos valores culturais. E quando eu amplio isso, eu estou disputando valores. Não é moralização quando eu faço a crítica e digo para as pessoas pensarem em se responsabilizar pelo seu consumo. Moral, estritamente colocando ética de Spinoza, moral é dever ser. Todo mundo deve fazer A, todo mundo deve negar B. Ética é modo de ser, é questionar suas próprias relações, compreender suas próprias forças, suas potências e como elas aumentam a potência nas relações com o mundo, com os outros, nesse caso, com outros seres, como eu vou considerar os seres sencientes também, no espectro ético. Porque se eu sou uma pessoa, e aí foi minha crítica no Twitter que causou essa polêmica, se eu sou uma pessoa de esquerda, ou seja, eu tenho uma predisposição a pensar criticamente minhas relações, e a gente vai ter que lembrar que a esquerda ela é tributária de valores do iluminismo, ou seja, valores como autonomia, autônomos da própria origem etimológica da palavra, criar suas regras, seus regramentos, suas leis, entre aspas. Se eu não posso pensar uma realidade na qual eu faço lá, desde Sócrates, um olhar para dentro e buscar mudar aquilo que eu acho injusto, incorreto, como eu, se posso, e é possível, porque o ser humano tem uma diferença fundamental, filosoficamente falando, em relação aos animais, que é nós podemos fazer diferente. Ah, um leão caça uma zebra. Sim, ele não pode escolher não fazer. Se animais pudessem fazer diferente, o mínimo que eu esperava era que o elefante fosse sócio do circo, pelo tamanho dele, pela força dele. Mas a verdade é que animais eles não podem fazer diferente daquilo que eles estão, em alguma medida, condicionados pelo seu instinto, mas nós humanos podemos. A nossa história da humanidade, a nossa cultura e nossos modos de existir mostram que nós somos capazes. Alguém vai, em algum momento, nesse debate sempre acontece, fetichizar alguma categoria. Ah, mas o povo miserável, o povo pobre. Todas as pessoas que precisam comer, que comam o que elas necessitam, o que elas quiserem. A questão que me interessa muito é como alguém que se filia a alguma corrente de esquerda, ou seja, que tem a criticidade e a busca por autonomia no seu horizonte como valor, não se questiona no momento que a gente olha para o prato que ela está consumindo. Se a segunda onda do feminismo me ensinou como homem que a cozinha e o quarto são espaços de política, são espaços onde micropoderes atuam, o meu prato, o que eu como, também é um espaço político, também é um espaço de relações de poder e também é um espaço a ser problematizado. Por isso, essa é uma questão ética e não uma questão moral. Não é ditar para todos os povos em todas as condições que não consumam, mas para aqueles e aquelas que se colocam no espectro de criticidade, que se colocam no espectro de preocupação com redes de poder exploratórias, subjugadoras, opressivas e que produzem, portanto, morte, a supressão física dos seres, que o prato não seja um problema. Basicamente, é onde eu encontro essa problemática e eu, obviamente, sempre esperei que isso causasse um grande debate porque mexe com prazer, mexe com desejo e mexe com o modo de se orientar no mundo. Não se trata de individualismo porque o indivíduo não existe a parte da relação com os outros. Tudo que eu faço por mim, eu faço com o outro no horizonte da minha relação. E, portanto, o que nós fazemos importa. Eu lembro sempre do grande inimigo do Zaratustra, Assim Falava Zaratustra, o livro mais famoso do Nietzsche, que representava o niilismo, que era o espírito do pesadume. E ele repetia para o Zaratustra o tempo todo: nada importa, nada faz diferença. Nada que eu fizer importa, nada faz diferença. Esse é o grande inimigo do Zaratustra. E aí, finalizando com uma citação também de Nietzsche, nós devemos aprender um pouco mais com as vacas e sua capacidade de ruminar as ideias.
Era isso, vamos arriba!